Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem aí, né? Então, estamos aí para mais uma aula de hoje e dando continuidade às coisas que a gente tem estudado, né, ao longo dessa primeira etapa. O tema da aula de hoje, então, é colonização. A proposta da aula é a gente trabalhar com esse conceito, trazendo aspectos mais de definição do conceito mesmo, né, do que é a colonização, e a partir dela pensar colonização do Brasil, colonização da América e esses temas afins, tá? Então, o que é colonizar? Né? Colonizar é quando um povo, um determinado território, um determinado país, ele passa a dominar política, economicamente e culturalmente um outro espaço. Né? O exemplo clássico aí, que eu acho que é o que vem na cabeça de todo mundo quando a gente fala de colonização, é a colonização no Brasil. Então a gente teve um país, né, nessa época já era definido, né, já tinha um território definido, se identificava enquanto país, né, que é Portugal, que chegou ao Brasil e estabeleceu um domínio de caráter político, econômico e cultural. Mas a colonização, né, a prática de colonizar, ela não se deu somente nesse contexto histórico, né, quando Portugal dominou o Brasil. A gente tem outras formas de colonização que remetem, por exemplo, desde a antiguidade. Então, grandes impérios, como o Império Romano, o Império Grego, se constituíram a partir de processos de colonização também. Né? Então, de ir a um determinado território, que é diferente do seu, estabelecer ali um domínio, uma imposição política, uma imposição econômica, uma imposição cultural. É claro que há diferentes formas de se colonizar ao longo do tempo, a gente vai conversar sobre isso nessa aula também, mas para a gente ficar ciente de que a prática de colonizar, né, essa política de colonização, ela não é nova na história, né? Ela não se encerra, não se inicia nem se encerra no contexto do século XV e XVI, que é o contexto de colonização do Brasil. Então, ela perpassa ao longo da história como um todo, né? Sobre colonização, outro aspecto que é muito importante. A gente tende, às vezes, a centrar o nosso olhar sobre colonização no momento em que a colônia está estabelecida, e tende-se, né, a esquecer um pouco sobre esse termo de colonização quando a gente tem processos de independência e de libertação. Então, vou tentar ser mais clara, né? Então, quando a gente estuda, por exemplo, colonização, a gente estuda a colonização do Brasil, então os portugueses chegaram aqui, 1500, a partir desse momento a gente tem o processo de colonização, e a colonização ela acontece até 1822, quando a gente tem a declaração do processo de independência. Ponto. Só que não. Esse ponto tem que ser sempre considerado como ponto e vírgula. O fato da gente não ser mais uma colônia de Portugal em termos políticos, administrativos, legais, não somos, né? Então, o nosso país ele é independente politicamente e economicamente de Portugal. Apesar disso, uma série de práticas culturais que vêm da colonização, elas permanecem intrínsecas na nossa cultura, né? Tão intrínsecas que a gente nem percebe, elas se tornam naturais. Vou dar um exemplo da língua, né? Hoje a nossa língua é o português. Mas essa língua foi uma das línguas que já existiram no Brasil. Né? A gente já estudou em outros momentos que a gente teve múltiplas sociedades indígenas no Brasil, todas elas com diversas línguas, né? E por que a gente não tem como língua predominante nenhuma dessas línguas? Por que a gente tem o português? Isso é um resquício do processo de colonização. Isso significa que parte da nossa cultura ainda contém elementos coloniais, né? Isso vale para várias outras coisas, né? No conteúdo de filosofia da semana passada, eu trouxe um vídeo, né, até uma pessoa falando sobre filosofia medieval cristã e de como provocação, né, esse professor do vídeo ele falava o tempo inteiro: você é cristão, você é cristão. É claro que ele fez isso de uma forma provocativa, né? Mas por que eu escolhi esse vídeo? Por que eu trouxe ele na disciplina de filosofia? Para a gente pensar que muitos dos valores que existem na nossa sociedade hoje, como as definições de bem e mal, elas estão associadas a uma filosofia, a uma forma de pensamento cristã. Né? Hoje em dia elas estão dissociadas da religião, né? Então a nossa concepção de bem e mal, quando eu falo nossa, eu quero dizer o que é predominante, tá, gente? Então o que é predominante na nossa sociedade, essas concepções de bem e mal, por exemplo, não estão mais vinculadas com a religião, né? Você não precisa ser cristão, ter essa religião cristã para você
ser favorável a essa perspectiva, a esse ponto de vista, tá? Mas ela tem uma origem no pensamento cristão. E como que esse pensamento cristão veio até nós? Colonização. Né? Por que quando a gente vai ver, então antes de estudar filosofia medieval cristã, a gente estudou sobre filosofia tupi-guarani. Por que os valores presentes na nossa sociedade hoje são muito mais próximos de uma filosofia medieval cristã do que de uma filosofia tupi-guarani? Né? Isso está ligado ao processo de colonização. Em alguns dos momentos, né, que a gente conversou, eu trouxe um rap, né, para vocês ouvirem. E nesse rap há uma denominação, agora até me fugiu se foi nesse rap ou se foi em outro que eu ouvi, mas a perspectiva é a mesma. A ideia de que há uma defesa atual hoje de grupos indígenas da necessidade de decatequizar. O que significa decatequizar a sociedade? Significa tirar da sociedade, diminuir da sociedade aspectos, visões de mundo que foram impostos por um processo de catequização. E quando ocorreu essa catequização? Dentro do processo colonial. Né? Então, hoje em dia, tanto há essa luta por decatequizar o pensamento, né? Abrir o pensamento para novas formas de se pensar que não sejam ocidentais e não sejam vindos com uma perspectiva cristã, né, que foi vindo com a colonização. Há esse termo, e há outros também que provavelmente vocês vão ver em outras situações. Né? Hoje em dia, muitos filósofos, muitos historiadores, muitos pensadores, muitos movimentos sociais defendem a necessidade de decolonizar o pensamento. Ou seja, da gente tentar, na medida do possível, valorizar as nossas origens territoriais mesmo, a nossa cultura, a nossa diversidade e se desvencilhar um pouco de visões de mundo, de uma cultura que nos foi imposta pela colonização, seja uma colonização direta, como a colonização dos portugueses, mas esse movimento também defende a necessidade da gente voltar um pouco a olhar para a nossa cultura, né, para as nossas características e esquecer um pouco, ou não esquecer, na verdade, considerar também, né, considerar, valorizar a nossa cultura, considerando que ela existe para além de uma cultura europeia ou para além de uma cultura norte-americana. Né? Então, vocês provavelmente vão ouvir isso ao longo do tempo, né? Tem sido muito em voga isso, a ideia de decolonizar. Né, da necessidade da gente pensar a nossa cultura, as nossas formas de expressão, a nossa vida, tentando valorizar, tentando romper com pensamentos e formas de atuar que vieram a partir da colonização. Tá? Isso é um desafio, eu acho que é difícil de fazer, mas tem ocorrido isso, né? Tem ocorrido essa movimentação de valorização interna, né? Não só no Brasil como na América. Então, em termos de colonização, a gente tem esses conceitos que são importantes, né? O que é colonização e o surgimento de movimentos de resistência a um processo de colonização que começou lá no século XV e que a gente sente resquícios dessa colonização até hoje, né? Claro que de forma diferente, né? Então, hoje a gente, por exemplo, eu falei dos valores cristãos que não estão mais vinculados ao cristianismo, né? Então, sobre colonização, esse é o conceito, né? Pensando no contexto específico que a gente está estudando, que é século XVI, o que é colonização? Então, pus aí até um mapinha com uma setinha, né, ligando Portugal, território, né, da Península Ibérica, ao território do Brasil hoje, né? Então, o que define, né? Migrar para outro território e nele se estabelecer. Então, tem uma imposição de um sistema econômico, político, cultural e se dá a partir de um processo de exploração. Então, dentro do século XVI, o que vai acontecer? A gente tem europeus que saem num processo de descoberta de novos territórios, que saem da Península Ibérica, principalmente, né, que é onde tem Espanha e Portugal, e se deslocam para outros territórios do mundo em busca de riquezas, né, em busca de conhecer novos territórios. Então a gente já sabe que isso, né, já vem de outros estudos que vocês fizeram no ensino fundamental, de que os portugueses, eles não estavam necessariamente procurando o território do Brasil e quando chegaram aqui, não chegaram aqui cientes dessa localização, né? O objetivo era chegar até as Índias, né, para estabelecer novas relações comerciais, intensificar essas relações comerciais que já existiam,
né, e acabaram, né, chegando a esse território novo, né, que inicialmente eles achavam que era o território das Índias, né, por isso que os habitantes daqui foram denominados de índios, mas que ao longo do tempo eles perceberam que era uma terra nova, né, que poderia aí ser explorada de diversas formas, né. A colonização, ela só começa mesmo, ela só se inicia mesmo a partir do momento em que você tem políticas de fixação e de exploração do território, tá? Então não basta chegar aqui e falar, ó, galera, estamos aqui agora, que virou colônia, né? Então, por exemplo, a colonização no Brasil não começou em 1500. A colonização do Brasil começou em 1530. Trouxe aí um mapinha pra gente ir explorando, né? Então a aula de hoje eu vou trazer algumas imagens pra gente ir explorando alguns aspectos, né? Então a colonização em si, ela vai começar só em 1530, que é quando a gente tem políticas, então o governo de Portugal, ele estabelece uma série de políticas econômicas, né? Define como vai ser esse processo de ocupação do território, que atividades econômicas vão ser realizadas, como vai ser feita essa ocupação. Então, em 1530 a gente tem essas definições. Antes disso não tinha. Então, antes disso, o que acontecia? Antes disso, quando os portugueses chegaram aqui, então, né, eu vou começar falando por mapas, né? Então, esse mapa que eu trouxe revela alguns aspectos dessa chegada dos portugueses aqui, né? Primeiro que os mapas, a produção cartográfica, ela ganha um up aí dentro do século XVI, né? Porque até então o território da América ele era pouco conhecido, então ele não aparecia nas representações cartográficas. É a partir do século XVI, então esse mapa aí de 1519, é que o território do Brasil começa a ser aparecer nos mapas, mas ainda você tem uma representação não como a gente tem nos mapas de hoje, né? Os mapas de hoje eles sempre abordam questões físicas, divisão política, aspectos de geografia, né? Às vezes aparece rios, às vezes ferrovias, né? Depende do mapa. Mas em geral, os mapas atuais, em geral não, em todos os mapas atuais, você não tem imaginário. Né? Os mapas cartográficos, né? As produções cartográficas hoje, elas aparecem com elementos concretos, racionais do que existem, né? No século XVI, os mapas, eles representavam não apenas as definições territoriais, mas o que se achava que tinha em determinado território ou determinado espaço. Então era muito comum, por exemplo, no mapa do século XVI, você ver os mares cheios de baleia, cheios de monstros, né, anjos. Então eles colocavam uma série de representações que significavam coisas. Então não necessariamente tem um desenho de um monstro que significa que aqui tem um monstro marinho. Eles achavam que tinha um monstro aqui. Não necessariamente. Às vezes eles colocavam um monstro para representar que aquele local era um local muito perigoso para navegação, que eles não conseguiam explicar necessariamente por que aquele lugar era perigoso, por que os navios afundavam. Então eles acabavam colocando o monstro como uma representação de perigo, como uma ideia de perigo, né? Então a gente vê esse mapa aí do lado, que você tem o território do Brasil, né, sendo colocado, e quando os portugueses chegaram aqui no século XVI, a ocupação, né, os primeiros contatos foram feitos na parte litorânea. Então, o que aconteceu? Eles tinham mais ou menos em mente o que era o litoral, né? Porque a gente teve as várias vindas, né, para o Brasil, elas vieram para a região que hoje é o Nordeste, né? Região do Rio de Janeiro e logo em seguida a região de São Paulo, né? Que era a capitania de São Vicente. Então, eles tinham mais ou menos uma noção de como era o contorno, né? Dessa parte litorânea, mas eles não sabiam nada do que tinha dentro. Nada. Não sabiam nem a extensão desse território, né? Então, eles representavam aí no mapa o que eles achavam que tinha. Então, nos primeiros contatos que eles vieram e tiveram no Brasil, o que eles viram? Né? Eles viram que tinha uma população nativa, totalmente diferente do que eles eram. Né? Então, a gente estudou na aula passada a existência de um choque de culturas. Eram culturas muito diferentes que entravam em contato pela primeira vez e estavam buscando aí se identificar, estavam buscando ali se entender e estavam buscando ali a dominação e a resistência, né? Então, no caso da dominação, os portugueses buscando isso e os indígenas a resistência. Então, o mapa ele representa aí a ideia de uma população nativa, aí trabalhando, e a ideia das árvores, né? De uma floresta, da existência dessas riquezas, de rios, né? De água. Então, tinha-se essa imagem do que era o território interno. O território interno, então, do Brasil seria um lugar cheio de árvores, com muita população nativa trabalhando ou atuando ali, né? Alguns mapas, eles são mais incisivos em relatar hábitos dessas populações que foram identificadas, outros não, esse aí tá mais genérico. Mas demonstra aí aspectos dessa colonização, né? Um contato inicialmente feito
no litoral, né? Então eles desconheciam a parte interior, né? Que eles conseguiam delimitar, e todo um imaginário acerca desse desconhecido que eles encontraram aí inicialmente, né? Mas para entender esse contexto colonial, a gente precisa retomar algumas coisas que aconteceram fora do território do Brasil para entender o que estava acontecendo no interior dele, né? Então, primeira coisa, né? O processo colonial ele se insere dentro de um contexto de expansão marítima. Né? Essa expansão marítima, como eu já mencionei, ela acontecia por países que eram grandes potências europeias, como Portugal e Espanha, que visavam ampliar os seus mercados consumidores de alguns produtos e ampliar a aquisição de determinados produtos, como especiarias, que eram necessárias dentro da sua sociedade. Né? Então tá ligado a isso. Esse período de expansão marítima é um período de desenvolvimento do capitalismo, tá? Então, era um momento em que toda aquela estrutura de sociedade feudal que a gente viu, já estudou sobre a Idade Média, ela definitivamente se rompe. A gente tem um início de um capitalismo que se fortalece a partir da expansão marítima, né? Então, ao mesmo tempo como o capitalismo ele exige a expansão marítima, né? Então, por que o capitalismo exige? Porque havia uma necessidade de ampliação de mercados fornecedores de matéria-prima e assim também uma necessidade de ampliação de mercado consumidor para os produtos que eram feitos da Europa. Tá? Essa é uma exigência do capitalismo. Né? Então, para que os burgueses tivessem lucro, isso era necessário. Então, essa expansão ela foi o impulso do capitalismo. E, ao mesmo tempo, a expansão marítima ela alimentou o capitalismo, né? Porque a descoberta de territórios como o Brasil, por exemplo, ela traz à tona um lugar que fornece matéria-prima. Então, a gente tem várias matérias-primas sendo fornecidas aqui. A gente tem espaços que fornecem ouro, não no caso do Brasil inicialmente, mas a América Central, né, que vão abastecer, que vão servir ali para poder financiar atividades comerciais e também para enriquecer as coroas, né, as monarquias. Né, então, só fazendo uma ressalva aí, é que dentro desse contexto de expansão marítima e desenvolvimento do capitalismo, os países europeus são monarquias absolutistas. Então, você tem uma concentração de poder nas mãos de um rei, e o que você tem junto com esse rei é uma tentativa do setor da burguesia, que é a classe ligada ao comércio mesmo, né, seja de produtos ou de terras, tentando aí sua ascensão social. Então, isso é importante se considerar, né? Então, o capitalismo, ele impulsiona a expansão marítima ao mesmo tempo que ele é alimentado por essa expansão marítima, né? Ao longo do tempo, as colônias também vão servir como mercado consumidor dos produtos europeus, que não são produzidos aqui. Né, a gente vai ver isso mais pra frente, mas muitos produtos industrializados, né, manufaturas, roupa, livro, essas coisas acabam vindo todos da Europa. Né, então aqui se torna um grande mercado consumidor. Né, e o tráfico de escravos. Né, o tráfico de escravos, ele tá, a ideia de traficar pessoas, né, ela tá ligada ao capitalismo, tá ligada à busca pelo lucro. Né? Então era muito mais vantajoso você comprar e vender pessoas, né, dentro de uma lógica capitalista do que você trabalhar com mão de obra assalariada, dentro desse contexto inicial, tá bom? Então, tanto o tráfico quanto outras práticas coloniais estão ligadas ao desenvolvimento do capitalismo. Outro aspecto importante, vou deixar para falar isso depois, pode deixar que eu falo isso depois, né? Então, expansão marítima é o contexto externo desse processo de colonização. Então, eu trouxe uma imagem aí, que é chamada Fundação de São Vicente. São Vicente é a região de São Paulo, né? Seria a capitania de São Paulo, né? E é uma obra que foi realizada em 1900, ou seja, essa pintura foi feita pelo Benedito Calixto em 1900, muito tempo depois do processo colonial acontecer, né? Mas por que ela é importante? Porque ela traz algumas imagens sobre esse período colonial, esse período inicial aí de colonização, né? Então, os portugueses chegaram, você vê uns navios representados ao fundo, mas há uma dicotomia no quadro, você tem uma separação. De um lado, você tem europeus, né? Vestidos, armados, conversando, e do outro lado, você tem povos indígenas, né? Então, não há ainda uma mescla entre esses grupos, eles encontram-se separados aí dentro dessa representação. E o que marca também essa representação, essa imagem, que é uma imagem que acaba ficando na memória, né, dos nossos indivíduos, essa imagem aparece num monte de livro didático,
né? É a ideia de um momento de paz. Então, os portugueses chegando no Brasil estão ali separados das sociedades indígenas, mas eles não estão em guerra. Eles estão ali mais ou menos se estranhando, né? Mas eles não estão em conflito, né? Então, essa é uma ideia inicial, né? De que como se tivesse esse conflito, esse encontro inicial fosse um encontro, de certa forma, não tão em guerra, não tão conflituoso, né? E a gente sabe que o encontro entre essas culturas foi marcado principalmente pelo choque, pela imposição cultural, pelo genocídio indígena, né? Que veio aí, né? Então, o primeiro contexto externo é essa questão da expansão marítima, né? E essas imagens, elas se reverberam aí, né, ao longo do tempo. Outro aspecto externo é a reforma e a contra-reforma, né? Então, retomando, né? O que foi esse processo de reforma e contra-reforma? A reforma foi aquele processo de surgimento de novas religiões que contestam a Igreja Católica, e a contra-reforma é uma tentativa da Igreja Católica de retomar os seus fiéis diante do surgimento de novas religiões. Ambos, tanto reforma quanto contra-reforma, estão ligados ao processo de expansão marítima e estão ligados à colonização. Sobre a reforma, o que é importante vocês saberem. Na reforma, a gente tem uma série de surgimentos, tem um surgimento de uma série de religiões, como o protestantismo e o calvinismo, que eles mudam um pouco a perspectiva, a compreensão do que eles têm sobre lucro, sobre acumulação de capital, sobre geração de riqueza, sobre bem-estar, sobre destino, enfim, eles mudam totalmente a concepção que os católicos tinham dentro do contexto medieval. Né, e que vai seguir, né, a Idade Moderna, né? E o que muda em específico, né? Dentro desse contexto, né, havia uma condenação, pensando na Igreja Católica, né, havia uma condenação muito forte ao acúmulo de riquezas, né, e a obtenção de lucro. Então isso era considerado como pecado, como então um indivíduo que faz isso não vai para o céu. Então há uma condenação veemente para isso, né? A salvação do indivíduo, ela estava relacionada a condutas que ele tinha aqui no presente, né? E aí ele seria julgado em determinado momento e iria ou para o céu ou para o inferno, né? Então essa é a concepção católica dentro desse contexto. O que as novas religiões trazem de diferente? Né? É a ideia da predestinação, que está muito mais presente no calvinismo. O que isso significa? O que é isso? Então acreditava-se que o ser humano ele já estava predestinado ou a salvação ou a condenação. Então Deus, antes de enviar as almas, ele já tinha falado, você é salvo, você não salvo e tal, tava tudo feito, tudo estabelecido. Só que aí o ser humano foi mandado aqui pra Terra, e aí como que eu sei? E aí galera, como é que eu sei que eu tô salva, que eu não tô salva? Então, como que eu vou saber disso? Pros calvinistas, por exemplo, você não sabe, não tem como saber, só Deus sabe. Mas tem uma forma de você, mais ou menos, achar que foi salvo. Tem algumas coisas na sua vida que fazem você levar a tipo, se pá, fui salvo. E uma dessas coisas é a riqueza e é o acúmulo de bens. Para os calvinistas, aqueles que conseguem acumular bens, que trabalham rigidamente, então não é uma acumulação com base inicialmente, né? Não é com base na exploração do outro, mas o indivíduo precisa trabalhar, precisa economizar. E na medida em que ele vai trabalhando e vai economizando, ele vai acumulando riqueza, isso, se pá, é um sinal de que Deus te salvou. Então, para a cultura calvinista, era muito importante essa questão do acúmulo de riquezas, era muito importante essa ideia do trabalho. Então, trabalho para eles era muito positivo, não era algo que as pessoas não queriam fazer, porque era por meio do trabalho que você conseguia, de certa forma, se convencer de que tudo que você está fazendo vai te levar à salvação, tá? Que é um indício da sua salvação. Mas, mano, o que isso tem a ver com colonização? Enfim, esse pensamento de valorização do trabalho e de valorização do acúmulo da riqueza são um dos principais fatores que vão levar ao desenvolvimento do capitalismo. Então, lembra que eu falei que a expansão marítima está associada ao capitalismo, a necessidade de ir em busca de novos mercados consumidores? Então, o protestantismo, né, que vem com as reformas religiosas, ele dá um incentivo a mais para o desenvolvimento do capitalismo, que é um incentivo psicológico, moral, né? Enquanto a Igreja Católica estava ali questionando, falando, olha,
não pode lucrar não é legal. O protestantismo dizia, tem que acumular capital, tem que acumular dinheiro, tem que trabalhar, né? Então, as ideias que surgem com as religiões protestantes, elas são um estímulo subjetivo para o desenvolvimento do capitalismo, né? E o que impulsiona a burguesia a poder se desenvolver cada vez mais, a fortalecer seus ideais e a buscar pela expansão e colonização de outros territórios, né? Então, por um aspecto é isso, né? As novas religiões da Reforma, elas são um incentivo para o capitalismo, que é o sistema que está regendo aí dentro desse contexto, né? Na verdade, é um capitalismo mercantil ainda, a gente chama de mercantilismo, usa esse termo ainda, né? Mas é um incentivo. Ao mesmo tempo, qual que é a relação da colonização com o que a gente chama de contra-reforma, com a Igreja Católica? Então, estavam surgindo várias religiões novas. E a Igreja Católica ia ficar parada e falar, eu tô perdendo fiel, beleza, tenho muito mesmo? Não, só que não, né? Eles começaram a pensar em medidas de como eles iam controlar para que os fiéis não começassem a ir para as outras religiões, para que eles continuassem a ter muitos fiéis, para que expandissem a sua religião, expandissem a fé cristã e etc. E o nome dessa movimentação da Igreja Católica, né, ficou conhecido como Contra-Reforma, o nome disso foi Contra-Reforma. Dentro da Contra-Reforma, uma das ações foram as missões jesuíticas. E o que eram as missões jesuíticas? Era a constituição de um grupo de religiosos, no caso os jesuítas, que iriam estudar e iriam sair em missões pelo mundo inteiro, convertendo pessoas ao catolicismo, né? E a colonização do Brasil, ela está intrinsecamente ligada a esse processo, né? Então, quando os portugueses chegam no Brasil e se inicia a ideia de uma colonização, então, ok, a gente chegou aqui, inicialmente os portugueses não deram muita bola, né? Tem muito só árvore e gente pelada. Então, depois de um tempo que eles viram os potenciais do pau-brasil, da exploração dos indígenas como mão de obra, a partir desse momento, né, que houve um objetivo religioso que se uniu ao objetivo econômico e político de dominação colonial. E esse objetivo religioso qual que era? Converter e catequizar a população nativa, né? Então, lembrando que Portugal era uma monarquia absolutista e o rei absolutista era católico. Ou seja, o catolicismo em Portugal era uma religião oficial e, portanto, deveria ser expandida para todos os domínios de Portugal. Então, a colonização, ela não é só um processo de imposição de formas de produção ou de formas políticas, mas ela também é uma imposição cultural. E a religião foi um dos aspectos fortes disso, né? A Igreja Católica veio com tudo, catequizando a população indígena, aumentando assim o número de seus fiéis para competir com as igrejas que estavam emergindo aí, né? A imagem do lado é a imagem da primeira missa no Brasil, né? Uma representação simbólica, também foi feita muito depois, mas traz imagens para a gente refletir. Essa imagem também está bombando em livro didático, tem muitos livros. E é uma imagem que tem, então, a centralidade aí da cruz e de uma figura religiosa, né? Então, a centralidade dessa figura cristã, né? Dessa religião cristã. Então, se a gente for observar a imagem também, há diferenças no tocante à iluminação da imagem. Então, se vocês olharem bem, vocês vão ver que a parte mais clara da imagem é justamente onde está a cruz e o entorno da cruz, que é onde estão os representantes ali da Igreja Católica, onde estão ali os europeus. Então, da ideia de que o lugar iluminado, onde tem a luz, né, onde tem algo visível que ilumina tudo, é ali onde está a cruz, onde estão os cristãos. Em volta você tem várias representações indígenas, né? A maioria deles olhando com uma certa curiosidade ou olhando de forma assustada, né? Mas eles estão também de forma harmônica, no sentido de que você não tem representações de um conflito ou de ataques, né? É como se os indígenas estivessem ali parados, pacíficos, esperando que a iluminação venha até eles. Então, a maior parte das representações, principalmente essa que está mais perto da gente, que tem a árvore e umas pessoas embaixo, apesar de elas estarem visíveis, a tonalidade utilizada é o marrom, então uma cor mais escura, demonstrando que você tem uma escuridão ligada à falta da religião cristã.
né? Então tem essa imagem que se perpetuou ao longo da história do nosso país, de que a iluminação, de que o aspecto claro, né, positivo, está ligado ao cristianismo em detrimento das populações indígenas, né? E mostra a ideia dos indígenas olhando a primeira missa com uma certa curiosidade, né, sem entender muito bem o que significava aquelas representações, que para eles inicialmente não significavam nada, né? Só ao longo do tempo que foi se atribuindo o sentido, que se percebeu que havia ali por trás uma tentativa de imposição cultural, né? Mas isso demorou há muito tempo, né? Os jesuítas, eles foram super importantes no processo colonial. Os jesuítas, eles vão fundar cidades no interior do país, em outros lugares que não haviam sido fundados, né? Justamente nessa perspectiva de que eles tinham que adentrar o território do Brasil para chegar nas populações nativas e para fazer o processo de catequização, né? Foi a partir do processo de catequização que a gente teve aí o contato entre as línguas, né? Então, que os europeus aprenderam as diversas línguas do Brasil, assim como as sociedades indígenas passaram a conhecer aí o português, né? Então, foi esse processo que permitiu aí esse contato entre línguas, né? E o contato mais intenso entre essas culturas tão diversas, né? Então, externamente, coisas que marcaram foi a monarquia absolutista, expansão marítima e reforma e contra-reforma, né? A colonização, então, ela se deu a partir de uma imposição de um sistema produtivo. Então, a ideia era que a colônia, ela tinha que dar elementos, ela dar, seja matéria-prima, seja uma produção, né, que pudesse abastecer o mercado português, que fosse voltado ao mercado exportador. Então a ideia não era, bom, a gente vai desenvolver aqui atividades econômicas que possam abastecer a própria população que está vivendo nas colônias. Não. A proposta então dos portugueses era chegar aqui e descobrir diversas formas de se produzir matéria-prima, principalmente, e que aquilo pudesse abastecer o mercado da Europa, né, que os portugueses pudessem então produzir aqui ou retirar, como no caso do pau-brasil, né, que foi a primeira atividade econômica, foi a extração de pau-brasil, se extraía daqui, inicialmente a partir do uso da mão de obra indígena, e se levava esse produto para a Europa para ser vendido, tanto a madeira quanto a tinta para tingir os tecidos, né, e logo em seguida fosse vender isso na Europa, né. Logo em seguida, outras atividades produtivas foram pensadas, como a cana-de-açúcar, que foi a primeira delas, depois a gente tem o sistema de mineração, o gado, mas a maior parte das atividades, né, o sistema produtivo colonial, ele era pensado para abastecer um mercado exportador e para enriquecer a colônia. É claro que a gente tem nuances aí, né, claro que teve enriquecimento interno, é claro que atividades foram realizadas internamente, né, atividades econômicas, né, porque senão as pessoas não comiam aqui, as pessoas não viviam aqui, né, se fosse tudo que fosse plantado aqui fosse mandado para fora, ninguém ia comer, né, então tinha partes que eram produzidas internamente, mas o todo, né, era voltado para o mercado exportador. Então tem imposição de um sistema produtivo, imposição da religião católica, como eu mencionei, e dentro dessas duas formas de imposição, a gente tem o escravismo. Dentro do sistema colonial, o escravismo, então, é a prática, o modo de trabalho, né, a forma de organização do trabalho central, tá? Então, o que sustenta esse sistema produtivo é o escravismo, inicialmente o escravismo indígena, então essa população que inicialmente ela teve um contato ali baseado nas trocas mercantis, né? Então, os portugueses ofereciam determinados produtos, os indígenas trabalhavam e ofereciam, por exemplo, pau-brasil e outros produtos da natureza. E inicialmente, né, então depois foi substituído pelo escravismo, os indígenas foram inicialmente escravizados, depois de um tempo houve uma forte movimentação da igreja católica, dos jesuítas, para que os indígenas não fossem escravizados, porque isso concorria, né, não batia os objetivos, né, como que a igreja católica vai aumentar o número de fiéis, sendo que os indígenas estão morrendo porque estão sendo escravizados. Então havia muito conflito entre eles, e aí o Papa proibiu a escravidão indígena depois de um tempo, né. E além dessa proibição, é claro que proibição a gente sabe que, né, como a gente diz, né, muitas coisas estão para inglês ver. Então, mas, né, teve essa proibição e depois de um tempo da escravização indígena, optou-se pela escravidão de pessoas vindas da África, né? E como eu mencionei, essa escolha, a gente tem muitas
muitos materiais, muitos, né, muitos discursos aí que falam que a escolha pelos africanos, ela se deu porque os indígenas não davam conta do recado. É claro que a gente tem uma diferença de concepção com relação ao trabalho. Então, assim, para um indígena era muito difícil entender por que ele tem que trabalhar para acumular riqueza, que é o princípio do capitalismo. A escravidão ela serve a isso, né? Vai produzir, trabalhar para outra pessoa acumular. Para uma sociedade, para um indígena, né, para um povo nativo do Brasil, né, uso o termo indígena, mas a gente já conversou sobre os problemas disso, né? É muito difícil, porque não há uma atividade produtiva voltada para o acúmulo. Então era muito difícil para eles entenderem isso. Então, claro, teve choque de cultura, a questão da produção era muito diferente, mas a escolha pelos africanos, ela foi porque o tráfico negreiro era rentável. Ele era vantajoso para o sistema capitalista. Então, não era só as vantagens de se ter, por exemplo, um profissional que já conhecia determinadas formas produtivas. Então, por exemplo, muitos africanos já conheciam a produção de cana-de-açúcar. Então, trazer eles para cá, putz, era muito vantagem, porque eles sabiam como produzir, né? Então, não só por eles estarem acostumados a determinadas formas produtivas, mas o tráfico, né? Você pegar pessoas da África, muitas vezes aprisionados de guerras lá internos, né? Já escravizados lá dentro, outras não, e pegar essas pessoas e trazer para o Brasil e vender essas pessoas para outras, isso dava muito lucro. Então, a escolha, né, a escolha não, a transformação dessa escravização indígena para a escravidão dos africanos, ela estava ligada ao fato do tráfico ser um bom negócio. Era muito, né? Morria-se muita gente nesse percurso, mas ele era muito lucrativo, né? Então, uma das grandes bases desse sistema colonial aí, dentro dessa imposição econômica, religiosa, etc., foi o escravismo. Não tem como pensar em colonização do Brasil, em colonização da América, viu? América Central, América do Norte, não tem como pensar em colonização se a gente não pensar em trabalho escravo. É o que fundamenta aí a exploração e é o que garante lucros dentro desse capitalismo mercantil. Então, ditas características de uma colonização geral, né, do que é colonização, diversas formas de imposição, contexto externo, é preciso a gente retomar que quando a gente fala colonização, existem diversas formas de pensar a colonização. Se a gente for tratar do século XVI, que é o período que a gente está conversando, vocês vão encontrar em materiais didáticos, vocês vão encontrar na internet, que há uma divisão entre colônias de exploração e colônias de povoamento. O que significa isso? Algumas pessoas, né, alguns pesquisadores, historiadores, durante muito tempo, achavam que as colônias que existiam na América, né, então América do Sul, América Central, América do Norte, que essas colônias, né, então só para a gente para apontar alguns aspectos, né? Então, o Brasil foi colonizado por Portugal, o resto da América do Sul e da América Central foram colônias espanholas, e a América do Norte foi colonização inglesa e francesa. Então, durante muito tempo se acreditou que essas colônias, elas podiam ser divididas em dois tipos. A colônia de exploração era aquela colônia que ela tinha por objetivo sustentar a sua metrópole. Então as pessoas viriam para cá, por exemplo, os portugueses viriam para o Brasil com o intuito de explorar o território e levar as riquezas para Portugal. Em oposição, haveriam as colônias de povoamento. Seriam aquelas que as pessoas teriam ido até essas colônias, por exemplo, no caso das colônias da América do Norte, que eram chamadas de 13 colônias, de que as pessoas teriam ido da Inglaterra ou da França para lá para poder ocupar e povoar aquele território, morar, habitar ali e desenvolver uma vida ali, né? Para alguns historiadores, isso explicaria o desenvolvimento desigual da América. Então, as colônias de povoamento seriam aquelas que se desenvolveram e se tornaram países de primeiro mundo, como Canadá e Estados Unidos. E as colônias de exploração, elas teriam gerado países subdesenvolvidos. Essa perspectiva, que ainda aparece em livros didáticos, que ainda aparece na internet, ela é muito limitada. Então eu quero que vocês tenham muita atenção a isso, porque isso aparece, esse questionamento que eu vou apresentar hoje na aula para vocês, ele aparece já em questões de vestibular, tem livros que já contestam essa visão, né? E eu aponto que é impossível pensar numa divisão dessa forma, que é muito limitado você pensar essa divisão. Primeiro porque existe
a possibilidade de se explorar um território longe como o Brasil era de Portugal, sem ocupar? Não. Né? As pessoas que saíam de Portugal, elas demoravam de 3 a 4 meses para chegar até aqui. Quando elas chegavam, então, aquelas pessoas que saíram de Portugal e falaram, não, beleza, eu vou morar no Brasil porque, tá, eu quero ir lá. As pessoas vinham aqui. Aí quando elas chegavam aqui, você acha que elas simplesmente exploravam o território e mandavam tudo para Portugal? Não, elas moravam aqui, elas moravam a 3, 4 meses de distância, né? Distância não, né? O tempo que demora, né? Não a distância, mas assim, era muito longe, demorava muito tempo para chegar em Portugal. Então é muito difícil você pensar que uma população ela vai explorar um território sem ocupar esse território. Era necessário ocupar, era necessário construir vilas, era necessário morar aqui para conseguir, nem que seja explorar. E o mesmo vale para o inverso, né? Como que você ocupa um território, né? Você povoa um território e não explora? Se a gente for pensar na história das 13 colônias, que é o atual Estados Unidos, você tem sim uma exploração de recursos naturais, você tem genocídio indígena, você tem escravismo. Então, não tem como pensar em povoar sem explorar. Então, quando você divide, né, essas colônias, você reduz ao processo colonial. Todos os processos coloniais foram constituídos de ocupação e de exploração. Sem contar que a gente não pode pensar que a gente é subdesenvolvido, nós somos, o Brasil é um país subdesenvolvido, só porque tivemos um passado colonial explorador. Né? Ao longo da história do Brasil, muitos elementos aconteceram, muitas coisas aconteceram para que a gente ainda estivesse num país que não é um país considerado desenvolvido, que não é considerado um país de primeiro mundo, né? Um termo que existe ainda. Então, assim, é claro que a situação do Brasil atual ela não pode ser desvinculada da sua história, mas a gente não pode só associar e explicar o Brasil é como ele é porque ele foi colonizado, porque algo aconteceu lá em 1500. Isso é reduzir a história do Brasil e as coisas que aconteceram, assim como é reduzir a história dos Estados Unidos e dizer que o desempenho que eles têm no Brasil hoje é decorrente de um passado colonial, sendo que nesse meio, né, pensando nas histórias dos Estados Unidos, o desenvolvimento dos Estados Unidos, a construção dos Estados Unidos como uma grande potência, só aconteceu no século XX com as guerras mundiais. Né? Se a gente for pensar historicamente, as guerras mundiais do século XX são muito mais importantes, explicam muito mais a posição dos Estados Unidos hoje do que o passado colonial dele. Né? Então, apesar de existir ainda essas colônias de povoamento, colônias de exploração, é interessante vocês saberem que a gente não pode reduzir as colonizações dessas formas, entre essas duas categorias, tá? As colonizações foram diferentes, né? Não dá pra gente pensar uma colonização que aconteceu no Canadá, onde é frio à beça, neve a rodo, e achar que essa colonização ela foi igual à colonização do Brasil. Né? As colonizações foram diferentes, né? Aconteceram com características diferentes, com formas diferentes, né? Assim como a colonização espanhola, poxa, um território enorme para se colonizar, muito maior que o Brasil. Então, a colonização foi diferente. Então, essas colonizações elas são mais específicas, mas não dá para agrupar elas em colônias de povoamento e colônias de exploração e achar que isso explica tudo, tá? Então, tomem cuidado com esses termos se eles aparecerem. E além disso, quando a gente vai falar de colonização, aspectos para a gente pensar, né? A colonização do século XVI, ela é muito específica. Mais para frente, vocês vão estudar bem mais para frente, na verdade, vocês vão estudar um chamado neocolonialismo, né? O que é isso, né? No século XIX, as potências europeias colonizaram a África. Esse processo de colonização da África no século XIX, ele é totalmente distinto do processo colonial do século XVI, tá? Que aconteceu no Brasil. Então, outro aspecto que vocês têm que se atentar. Quando vocês verem a palavra colonização, vocês precisam se atentar sobre que época está sendo falado, né? Como eu mencionei da Grécia Antiga e etc. Ao longo da história, vocês têm diversas formas de colonização que vão acontecer. E a colonização, as formas de colonizar, elas não se encerram no século XVI. Lá no século XIX, no início do século XX, a gente tem territórios sendo colonizados. Só que o tipo de colonização é diferente, as formas de se estruturar a colonização é diferente, tá? Então, quando vocês verem esse termo colonizar também, sempre se atentem ao século e às formas específicas de cada tempo, tá? Sobre a colonização específica do Brasil.
eu vou pincelar alguns aspectos que são importantes, né? Para iniciar esse estudo. Os próximos vídeos das próximas aulas eu vou aprofundar algumas coisas, tá? Sobre essa sociedade colonial. E eu trouxe algumas questões para a gente repensar a colonização do Brasil, né? Algumas coisas que às vezes ficam já consolidadas na nossa cultura e é importante a gente pensar, né? Inicialmente, trouxe aí um mapa das capitanias hereditárias. Então, assim que houve a decisão de colonizar o Brasil, era preciso organizar esse território, né? Então, o território ele foi dividido em capitanias hereditárias. Esse mapa aí ele é bem interessante porque ele já traz novas descobertas, né? Que foram feitas nos últimos anos. Antigamente, achava-se que as capitanias hereditárias elas tinham sido todas divisões horizontais, né? Mas nos últimos anos se descobriu que as capitanias do norte elas eram divididas verticalmente e depois que era horizontalmente. Capitanias hereditárias são pedaços de terra extensos que elas eram doadas a determinadas pessoas que quisessem vir ocupar o território, né? Então o rei de Portugal oferecia essas capitanias hereditárias a nobres que quisessem vir ocupar o território, né, ocupar e explorar o território, né, se chamavam hereditárias porque elas passavam para a família, então quando alguém recebia uma doação, né, aquilo ficava com a família e ia passando, e as pessoas recebiam as capitanias hereditárias e em troca, né, elas tinham a função de ocupar e desenvolver aquele território, né, de fato fazer a colonização, né. Qual que é o primeiro desafio, né, quem quer vir, né, aqueles que ganharam as capitanias não necessariamente vinham, né? Das capitanias hereditárias, apenas 3 elas tiveram desenvolvimento e ocupação, todas as outras não tiveram, porque os donos, né, não quiseram vir, né? Achavam que era muito longe, acharam que era muito território, né? Era uma preocupação muito grande em ocupar, né? Como ocupar essa faixa de terra, como fazer ela ser produtiva, né? Dava muito trabalho, então muitos não vieram, né? E aqueles que vieram, né, eles tinham essa função de ocupar o território, né? E como que eles faziam isso? Eles redividiram essas capitanias nas chamadas sesmarias. Sesmarias são pedaços de terra bem menores. Então, por exemplo, eu sou dona de uma capitania hereditária. Como que eu vou fazer para aquele trecho ali ser produtivo e ser ocupado? Então, eu dividia em vários territórios menores e doava esses territórios para pessoas que eram da minha confiança. Falava, vem para cá, fica numa sesmaria. E o que você vai fazer nessa sesmaria? Vai fazer um plantio de cana-de-açúcar, vai fazer uma lavoura para você e sua família, vai ajudar a construir uma vila, né? E é a partir da doação das sesmarias que isso ia se desenvolvendo. Só que quando esse processo acontecia, né? Então as pessoas recebiam sesmarias, eram convencidas, vinham para cá, se iniciava o desafio de colonizar os colonos. Por quê? Quando o colono vinha, então o cara saiu lá de Portugal, a família dele, veio pra cá. Não necessariamente eles tinham os mesmos interesses do cara da capitanias hereditárias. Não necessariamente também ele queria ficar produzindo riqueza para parte daquela riqueza ser paga em impostos para levar para Portugal. Não, às vezes o cara queria ficar ali na sua vida, às vezes nem queria trazer a mulher, às vezes queria se casar, né, vinha para cá sozinho e acabava se juntando ou casando com um nativo e às vezes ele queria ficar aqui explorando e tendo o seu próprio lucro. Né? Ele não queria enriquecer ou ajudar no lucro do dono da capitania, muito menos com o lucro do rei. Né? Então havia um desafio muito grande de você convencer esses colonos de que eles tinham que fazer para ajudar a Portugal. Né? Eles tinham certa autonomia, lembrando que Portugal está longe a beça. Havia muita dificuldade em controlar os colonos aqui no Brasil. Houve a tentativa de se estabelecer governos, né? Então as capitanias hereditárias não deram muito certo. Então, ao longo do tempo, se estabeleceu governos gerais, que tinham essa função de controlar a população, de estabelecer leis, de fazer a coleta de impostos, né? De estabelecer outros cargos administrativos para controlar e colonizar, de fato, né? Mas os colonos, eles tinham muita autonomia. Né, era um território muito vasto, então havia esse desafio inicial dos próprios colonos, né, em seguir as orientações da colônia. Havia
certo acúmulo de riqueza interno, não era tão grande, mas havia. Então, muitos daqueles que vinham para cá produzir principalmente cana-de-açúcar ou viver do próprio tráfico de escravos, né? Muitos comerciantes brasileiros, né? Brasileiros que eu falo que moravam no Brasil, né? Se dedicaram a essa atuação do tráfico, e elas acumulavam certa riqueza. Então, nem tudo do que era produzido no Brasil, toda a riqueza, ela era toda enviada para Portugal. Havia um certo acúmulo de riquezas aqui sim, né? E esse acúmulo ele foi desigual em diferentes regiões, assim como o desenvolvimento colonial foi diferente, né? Inicialmente, a região do Nordeste, grande produtora de cana-de-açúcar, ela teve um desenvolvimento muito, muito maior do que outras regiões. Então, as primeiras vilas estão lá, né? As primeiras fortificações, as grandes fazendas de produção de cana-de-açúcar. Então, inicialmente, o desenvolvimento foi muito grande no Nordeste. Ao longo da colonização, é que esse desenvolvimento em termos de construção de cidade, de estruturação de portos, é que vai chegar na região Nordeste. E muito tempo depois, se chega no Centro-Oeste e se chega na região amazônica. Né? Então, a colonização, apesar da gente falar colonização do Brasil, a gente vai ver nas próximas aulas que ela não aconteceu de uma forma homogênea no território como um todo. Ela foi acontecendo em diferentes partes, de diferentes maneiras, com diferentes lógicas de funcionamento, tá? Mas em todas, apesar dessas diferenças, a gente sempre teve o choque entre os colonizadores e a população local, os nativos, essa sociedade indígena que estava ali presente, né? E em muitos lugares você teve o choque entre eles causados pelas diferenças culturais, mas também houve um choque entre eles ligados por outros interesses. Por exemplo, a gente teve conflitos que aconteceram no Brasil, então a colonização se iniciou em 1503, houve esse projeto colonial. Quando se iniciou esse projeto colonial, ele se iniciou porque outros países estavam tentando dominar o território brasileiro, como os franceses. Vieram aqui várias vezes, em vários lugares, e tentaram dominar parte do território brasileiro, porque Portugal não estava muito ligando para o Brasil. Dentro desse contexto, por exemplo, muitas sociedades indígenas se aliaram aos franceses para ir contra os portugueses. Então, o choque de culturas acontecia também pela presença de outras questões, de outros povos estrangeiros, no caso dos franceses, teve os holandeses também, que intensificavam aí essa relação conflituosa entre os portugueses e os povos nativos, tá? Então, dentro desse processo colonial no Brasil, além de pensar as diferenças, é interessante pensar que esse choque, essa relação entre os colonizadores e entre a população nativa, ela aconteceu o tempo inteiro. Né? Ela foi conflituosa e levou aí ao que a gente chama de genocídio, tanto cultural quanto físico, das populações indígenas. Tá? Então, em termos gerais, o início da colonização brasileira se deu dessa forma, a partir de 1530, com uma divisão territorial, uma imposição de um sistema, e é a partir disso que as chamadas sociedades coloniais, elas vão se desenvolver, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai estudar dois tipos de sociedades coloniais que se desenvolveram no Brasil. A sociedade açucareira e a sociedade mineradora, que vão mostrar aí essa questão de fato como a colonização ela foi acontecendo, né? E as diferenças entre da colonização em diversos territórios brasileiros e ao longo do tempo, tá bom? Então a gente fica por hoje, até uma próxima aula aí.